Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Boa noite, telespectadores. Está no ar mais um Santa Casa e você, mais informação com saúde na sua telinha. No programa de hoje, nós recebemos o médico hematologista da Santa Casa de Santos, o Dr. José Eduardo Nicolau. Boa noite, doutor José Eduardo. Primeiramente, agradecendo a sua presença. Prazer estar aqui. Vou fazer a primeira pergunta. O que faz um hematologista? O hematologista cuida, obviamente, do sangue, mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador um pouco mais detalhadamente como que trabalha um médico hematologista. A hematologia, a especialidade é chamada hematologia e hemoterapia. A hematologia é a parte clínica da especialidade, que trata de leucemias, trata de anemias, trata de linfomas. E a hemoterapia é um outro ramo, vamos dizer assim, que lida com a parte de transfusão de sangue, a parte de banco de sangue e aspectos referentes à transfusão sanguínea. O senhor atua há mais de 40 anos na Santa Casa e eu queria que o senhor dissesse para mim qual a sua especialidade. O senhor trabalha com hemoterapia ou com... eu estou mais na hematologia, embora a especialidade seja uma só. Já atuei na parte de hemoterapia durante muitos anos, mas depois de alguns poucos anos para cá, eu fiquei só na parte da hematologia, que é na parte clínica, de hematologia clínica. O senhor citou aí leucemia. Rapidinho, o que é a leucemia e como estão hoje as técnicas para tratamento dessa doença? Bom, a leucemia, como a gente diz popularmente, é chamado câncer do sangue, vamos dizer assim, né? É quando a gente tem uma proliferação, uma multiplicação excessiva dos glóbulos brancos. E aí nós temos dois grandes grupos. Nós temos as leucemias agudas e temos as leucemias crônicas. E nos dois grupos, nos últimos 20 anos, 25 anos, tivemos um progresso muito grande em termos de tratamento, com índices de cura altos, por exemplo, nas leucemias agudas de criança, a possibilidade de cura é bastante alta, e nas leucemias crônicas, como por exemplo a leucemia mieloide crônica, que com as novas drogas, hoje o indivíduo tem um período de sobrevida muito longo, virou uma doença crônica. Ele tem que tomar remédio para o resto da vida, mas ele não morre mais da doença. A expectativa de vida dele, então, é bem maior do que no passado. Bem maior. A leucemia é uma doença genética? Tem algum componente genético? Ela tem uma alteração genética, não no sentido de herdar do pai ou da mãe, nesse sentido genético, mas tem uma alteração genética na célula. Em algum momento, a célula sanguínea sofre uma alteração genética, que é uma alteração adquirida,
e não herdada, como eu falei, e ela passa a ter, então, essa proliferação excessiva. Essa aquisição, ela acontece como? Bom, existem alguns fatores, como, por exemplo, exposição à radiação ionizante, a exposição a alguns tipos de produtos químicos, como, por exemplo, o benzeno, né? E existem alguns vírus, como, por exemplo, o chamado HTLV1, que pode provocar leucemia, e tem outras situações em que a gente não sabe exatamente a causa. A leucemia, então, no caso do benzeno, quem trabalha com esse tipo de produto químico, ele tem que tomar certas medidas de segurança para não inalar. Seria pela inalação do... Isso, pelo contato. Mas hoje a legislação referente ao benzeno ela é bastante rigorosa, quer dizer, então essa exposição hoje é muito menor do que foi há anos atrás, há 30, 40 anos atrás, em indústrias químicas. Então a legislação é bem rigorosa e existem poucos produtos que contêm benzeno hoje dentro de uma quantidade já estabelecida. Mas, de qualquer maneira, indivíduos que estejam expostos ao benzeno, eles têm que ter um monitoramento maior. O senhor falou na qualidade do sangue. Hoje, a questão dos glóbulos brancos. Sim. Essa alteração nos glóbulos brancos, ela acontece a partir... Ela tem um tempo definido? Ou, no caso das crianças, por exemplo, ela é desencadeada por algum fator? A criança tem que ser exposta a algum tipo de situação? Não. Nesse caso, não tem nenhum fator conhecido, físico ou químico, que provoque essa alteração. Por algum motivo, a célula sofre uma alteração e começa a ter esse comportamento, vamos dizer assim, de leucemia, ou seja, que foge do controle do organismo. É uma doença silenciosa ou ela apresenta algum tipo de sintoma? Bom, as leucemias agudas, como o próprio nome já diz, elas aparecem de maneira agudamente. Tanto que, às vezes, o indivíduo que faz o diagnóstico de leucemia aguda, ele tem, às vezes, um exame de 3 meses, 6 meses atrás, totalmente normal. Então, uma doença que aparece agudamente. Quando é acompanhado de anemia, então, aparecem os sintomas relacionados com a anemia, cansaço, fraqueza, palidez, palpitação. Ele pode ter manchas roxas pelo corpo, por causa da baixa contagem de plaquetas, ou pode ter febre, que é um sinal de infecção relacionado com a alteração dos glóbulos brancos. Agora, as leucemias crônicas, o próprio nome já diz, é um diagnóstico, às vezes, que demora alguns meses para fazer, até se o indivíduo, por algum motivo, vai fazer um exame de sangue, um exame admissional, um exame periódico, um check-up, e ele faz o exame de sangue, e aí quando é detectada a leucemia crônica. Então, muitas vezes, ela é assintomática. Então, num simples hemograma já é possível se detectar algum desequilíbrio? Isso, exatamente. No hemograma já é possível ver isso. No caso dos adultos é mais fácil porque o adulto tem como perceber alguns sintomas. No caso das mães com os filhos, é importante a observação. A leucemia, no caso da criança, ela se manifesta independentemente de idade ou tem uma idade mínima para ela se manifestar? Não, independentemente da idade. Mas, vamos ver, geralmente, ou crianças começam com manchas roxas, não uma ou outra mancha roxa por pancada, porque foi jogar bola, não. Quando são manchas roxas disseminadas pelo organismo. Por todo o corpo, não tem uma parte do corpo específica que elas... Não. Criança que começa com palidez acentuada, começa a ficar pálida, começa a aparecer gânglios, né, no pescoço ou na axila, então que a própria mãe nota, né, enfim, são sintomas muitas vezes inespecíficos. E aí, procurando o médico, no caso de criança ou pediatra, ele é capaz de suspeitar e pedir o exame adequado para isso. Então, no caso, sempre é bom consultar um médico. Ah, sim, claro. Doutor, na minha época de criança, minha mãe puxava o meu olho aqui para ver se a gente não estava com anemia e tal. Isso é folclore ou funciona? Não. É uma maneira de examinar, né? Você vê se o indivíduo tem um palidez, se está descorado, que a gente chama, né? É uma maneira, mas, obviamente, o método mais... Você pode suspeitar através desse exame, mas o método para confirmar isso é através do hemograma, né, que é o exame de sangue chamado hemograma. Existe algum tipo de alimento ou alimentação, dieta, que favoreça o fortalecimento do nosso sangue? Então veja, a principal causa de anemia, então fugindo da leucemia e falando agora de anemia de maneira geral, a principal causa de anemia é a deficiência de ferro, a falta de ferro, né? E existem alguns alimentos que são ricos em ferro e que ajudam então a combater esse tipo de anemia.
As verduras têm ferro, mas o ferro que é melhor absorvido pelo organismo é o ferro da carne. É o famoso bife de fígado de boi. Não precisa ser necessariamente o fígado. Que eu comi muito. Eu falo para o pessoal que quem não gosta de fígado não é uma penitência, não está pagando pecado. Quer dizer, pode ser a carne comum, mas tem que saber por que o indivíduo tem deficiência de ferro. Né? Quer dizer, tem que tratar, mas tem que descobrir por quê. Por exemplo, em mulheres é comum a deficiência de ferro, às vezes por uma perda menstrual muito volumosa, por algum problema ginecológico, né? No homem tem que ver se tem alguma alteração de intestino ou de estômago, uma úlcera gástrica, alguma coisa que esteja provocando sangramento no aparelho digestivo. Vamos falar de um assunto, agora a gente está quase chegando no final do primeiro bloco, mas a gente já começa nesse assunto. Doação de sangue. A gente, antes do programa, estava conversando da importância de se doar sangue. Isso. E o senhor, como trabalha lá na Santa Casa, acompanha a luta das pessoas que trabalham no banco de sangue por doadores. Por que as pessoas ainda não têm essa cultura de doar sangue? Isso é por medo ou até por alguns mitos. Então, por exemplo, acho que dou uma vez, então acho que vão ser obrigados a doar para o resto da vida, ou acham que aquele volume que vai ser retirado vai fazer falta, enfim, ou talvez até pelo medo de agulha, alguns podem até alegar isso aí. Mas é um procedimento, enfim, que não tira pedaço, não debilita o indivíduo e pelo contrário, ajuda a salvar muitas vidas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o Santa Casa e você volta na sequência para a gente continuar falando sobre doação de sangue. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. O programa Santa Casa e Você desta noite já está de volta. Hoje a gente recebe o médico hematologista José Eduardo Nicolau, da Santa Casa de Santos. Doutor, no finalzinho do primeiro bloco a gente começou a falar sobre doação de sangue. Isso. Quem pode doar sangue? Qual o perfil do doador? Bom, então, assim, de maneira geral, indivíduos que tenham boas condições de saúde, né? Pela legislação, indivíduos entre 18 e 70 anos de idade podem doar. Pessoas entre 16 e 18 anos podem doar desde que tenha autorização dos pais ou do responsável, que tenha um peso mínimo de 50 quilos e, como eu falei, que esteja em boas condições de saúde. Existe um sangue mais, digamos assim, precioso, mais procurado do doador universal? Existe os chamados grupos sanguíneos, né, que tem o sistema, o grupo ABO, né, e o RH, que é o RH positivo e o RH negativo. O sangue O negativo, vamos dizer assim, é aquele mais raro, né? E os indivíduos do grupo O, que é mais frequente e geralmente é aquele que tem mais saída também no banco de sangue. Então, tanto o O positivo, que é o mais raro, quanto o O negativo, são doadores mais, digamos assim, bem-vindos. Isso. Todos são, na verdade, mas todos são tipagens mais difíceis de se encontrar. Na verdade, todos os indivíduos que queiram doar sangue são bem-vindos. O doador é um elemento, é um indivíduo fundamental, né, para o funcionamento do banco de sangue. Porque sem o doador a gente não consegue fazer nada. Existe todo um protocolo de segurança para quem vai doar, não é? Sim. Eu queria que você explicasse um pouco como funciona, até para os nossos telespectadores, se tiverem alguma dúvida, que as esclareça. Certo. Então, o indivíduo que queira eventualmente doar sangue, ele vai ser submetido a alguns exames prévios para ver se ele não tem, por exemplo, anemia, se ele não está com febre. Ele vai ser submetido a uma entrevista e nessa entrevista serão feitas várias perguntas sobre uso de medicamentos, cirurgias, tratamentos médicos de maneira geral, né? E a doação de sangue em si não traz nenhum risco para o indivíduo. Por exemplo, não existe nenhum risco de adquirir qualquer tipo de doença na doação de sangue, né? E aquele volume que é retirado não vai fazer falta, o organismo recupera rapidamente aquela quantidade que vai ser retirada dele. E a retirada do sangue é feita com material descartável? Material descartável, não tem nenhum problema em relação a isso? A legislação ela é muito rigorosa, existem portarias do Ministério da Saúde e que nessa portaria tem toda uma padronização desde o atendimento ao doador até a transfusão de sangue. E nesse intervalo, o processamento do sangue, quer dizer, tudo é previsto na legislação, que é bastante rigorosa. Então, para o doador não existe nenhum tipo de risco de qualquer maneira dele pegar qualquer tipo de doença. O doador vai lá e faz a doação. A bolsa de sangue, dessa bolsa de sangue é retirada uma amostra e que esse sangue ele é testado para quais doenças? Isso, então é obrigatório a testagem, além da tipagem sanguínea, obviamente. Para se descobrir qual o tipo de sangue, o RH que esse indivíduo tem. Exato, além então da tipagem sanguínea, é obrigatório fazer exames para HIV, para hepatite B, para hepatite C, para doença de Chagas, para sífilis e para um outro vírus chamado HTLV1, o HTLV, que é um outro tipo de vírus mais raro, mas que pode ser transmitido por transfusão sanguínea. Dessas doenças, se verificar algum tipo de doença nesse indivíduo, ele não pode doar sangue. Ou existe algum tipo de doença que ela tem uma quarentena que o indivíduo, depois de ter desenvolvido essa doença, pode ser doador? Bom, então veja, desses testes que eu falei,
todos têm que estar negativos para que o sangue possa ser utilizado na transfusão sanguínea. Agora, na doação de sangue, antes da doação, o indivíduo vai ser perguntado sobre medicamentos em uso, tratamentos, cirurgias anteriores, e aí ele pode ser considerado, ele pode ser inabilitado definitivamente. Então, por exemplo, o indivíduo fez uma cirurgia cardíaca, ele colocou ponte de safena, então estou dando um exemplo extremo, ele fez um tratamento para câncer, alguém que tenha feito tratamento para câncer de mama ou de próstata, qualquer, então esse indivíduo, pela legislação, ele é definitivamente, ele está inabilitado. Indivíduo que teve hepatite já na idade adulta, ele é inabilitado. Qualquer tipo de hepatite? A não ser que seja hepatite A, mas se ele não sabe informar que tipo de hepatite que foi, após os 11 anos de idade, qualquer tipo de hepatite que ele tenha tido é considerado inabilitado definitivamente. Existem aquelas condições que o indivíduo ele fica impedido temporariamente de doar sangue. Então, aí nós temos como eu falei, na legislação é previsto, para cada situação é previsto um período em que o indivíduo não deve doar. Então, por exemplo, o indivíduo teve dengue, após os sintomas desaparecerem, ele fica inabilitado por um período de 1 mês, ele fica impedido de doar sangue por um período de 1 mês. Né? Se foi uma dengue hemorrágica, que é mais grave, um período de 6 meses. Algumas vacinas, por exemplo, a vacina contra a gripe, que não é uma vacina de vírus vivo, que a gente fala, então o indivíduo fica inabilitado por 48 horas. Uma vacina contra o tétano, por 48 horas. Já uma vacina que usou um vírus vivo, então o período é maior. Então, tudo isso é previsto na legislação. E o doador tem de informar isso na hora que faz a entrevista. Isso, né? Exatamente. Então, essa entrevista é feita com um profissional habilitado da área de saúde, com todo o sigilo, é o doador e o entrevistador numa sala, e isso deve ser informado. Né? Então, dessas doenças que o senhor falou, nenhum desses casos, com essas doenças, ninguém pode doar. Quem fez tatuagem? Então, a tatuagem, ela pode ter um período maior ou menor que o indivíduo fique impedido de doar, dependendo do local que foi feito. Então, se foi feita a tatuagem no local que se possa verificar que foi feito com todo o cuidado de higiene, de material, etc., então esse indivíduo fica inabilitado por um período menor. Se não há como verificar, ou se o local não foi um local adequado para ser feita tatuagem, então ele fica impossibilitado por um período de 12 meses. Agora, para a gente, nessa questão da tatuagem, o que a pessoa que vai fazer uma tatuagem, ela deve observar num estúdio de tatuagem? Quais os cuidados que ela deve ter? Bom, obviamente, como está lidando com perfuração de pele e tudo, o material deve ser um material adequado, que não tenha nenhum risco de transmissão de doença nesse procedimento. O profissional que faz a tatuagem deve também se proteger, né? Deve usar a luva. Sim, sim. E principalmente o material que vai dar algum tipo de perfuração, como é o caso, então esse é um material descartável, a acupuntura é a mesma coisa, então tem que ser feito... A acupuntura, bem lembrado, a acupuntura, as agulhas elas têm de ser esterilizadas no autoclave. Individuais, isso. Ou descartáveis. Ou do próprio indivíduo, que seja utilizado por aquele indivíduo. Com relação ainda à doação de sangue, existe uma cultura ainda no Brasil das pessoas não doarem sangue, ou então só doarem quando existe algum caso na família, algum acidente, que aí precisa de uma mobilização? Ainda acontece isso, quer dizer, por exemplo, a Santa Casa, como um grande hospital, uma quantidade grande de pacientes graves, de cirurgias de grande porte, então o consumo de sangue é muito grande, então está sempre na dependência de um volume grande de doadores. E existe, às vezes, ocasiões em que diminui a doação de sangue. Então, por exemplo, época de feriado prolongado, época de carnaval, as festas de fim de ano. Férias. E, independentemente disso, tem períodos que o estoque de sangue cai bastante. Então, aí, quando se faz campanha, porque existe uma campanha permanente do banco de sangue, quer dizer, todos os indivíduos que tomam sangue, o hospital, o banco de sangue procura as pessoas da família, procura o paciente, ou de preferência as pessoas da família, solicitando que reponham aquele sangue. Então existem pessoas, existem famílias, às vezes o indivíduo toma uma bolsa de sangue e leva 20 doadores, como tem indivíduo que toma às vezes 5, 6 bolsas e leva um doador. Então a campanha tem que ser permanente.
Agora, como eu disse, muitas vezes o indivíduo não procura o banco de sangue por medo, enfim. É tabu ainda, é uma questão de falta de informação, né? Mas numa situação de emergência, numa catástrofe, grandes acidentes, aí o apelo é maior, então os indivíduos procuram mais o banco de sangue. A doação acaba sendo espontânea em alta escala. Porque o que se estimula é a doação espontânea e altruística, né? Não pode haver nenhum tipo de remuneração, nenhum tipo de vantagem em dinheiro, qualquer outro tipo de coisa para o indivíduo doar sangue. O que se estimula é a doação voluntária e altruística. Ou seja, para ajudar o próximo. Exatamente, para ajudar o próximo. Porque muita gente, como eu falei, o senhor falou no caso do altruísmo, é doar sem ter a necessidade de ter um parente que precise, doar para ajudar quem você não conheça. Tem aqueles que são doadores regulares, independente de ter o parente, e existem aqueles que só atendem ao apelo quando tem algum parente, alguém, enfim, algum conhecido, então eles são levados para fazer a doação, levados a procurar o hospital para doar sangue. Infelizmente, doutor José Eduardo Nicolau, nosso tempo já acabou, eu falei que ia ser rápido. Eu queria agradecer demais a sua presença, as informações que o senhor trouxe aqui. Volte mais vezes, porque o assunto é muito interessante e é vasto. Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a você, telespectador. O Santa Casa e você fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.